E aí, meninas, como vocês estão? Bem-vindas para mais um, um Entre Elas, né? O nosso livro hoje. Estou bem animada, estou bem feliz, porque a gente tem aprendido muitas coisas, né? Sobre os limites e eu acredito que o Senhor vai trabalhar em cada uma de nós com, com os lugares, né? Que a gente realmente precisa, né, mudar, e às vezes os meus limites é em algo, em vocês é em outras coisas, e assim a gente vai tirando ali, né, o que cada uma de nós precisamos. Meninas, eu vou iniciar fazendo uma oração para começar a ler esse livro com vocês. Convidar o nosso amigo Espírito Santo, né, que ele venha trazer clareza à nossa mente, né, que ele venha trazer revelações, né, para nós naquilo que nós precisamos. E nós estamos aqui buscando conhecimento, né, e eu tenho certeza que o Senhor vai virar muitas chaves na nossa vida, na nossa mente, e, né, com o que nós precisamos aprender, né? A palavra do Senhor fala que o meu povo, ele padece, né, por falta de conhecimento, né? E isso eu acredito, eu vejo como, né, uma maneira em geral, né? Conhecimento tanto na palavra quanto conhecimento, né? Buscar ajuda naquilo que nós precisamos mudar, né? Então, e o Espírito Santo, quando nós andamos com ele, ele sempre nos leva exatamente onde nós precisamos, né, do conhecimento naquilo que nós estamos buscando. Então vamos lá, meninas. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais um dia que o Senhor nos deu para, Senhor, vivermos um dia mais em Ti, Senhor, para exalarmos o bom cheiro de Cristo através de nossas vidas, mais um dia que o Senhor nos deu para aprendermos, Senhor, aquilo que nós estamos buscando, Senhor. Ó Espírito Santo, nós te convidamos para a nossa leitura nessa tarde. Venha com graça, sabedoria, discernimento, entendimento, clareza na nossa mente, que nós possamos aprender aquilo que nós temos buscado em oração a Ti, Espírito Santo. Esteja conosco, nos guia, nos direciona. É o que nós te pedimos, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, meninas. Meninas, só dar uma recapitulada no que a gente, né, está estudando aqui. Nós estamos entendendo o que são limites, né? Nós lemos aqui o que são os limites e a gente leu sobre os exemplos de limites, né? E nós agora estamos lendo. Na verdade, a gente leu, né, os exemplos de limites, que os exemplos de limites é a pele, palavras, a verdade, a distância geográfica, o tempo, a distância emocional, outras pessoas e as consequências, né? Agora nós estamos lendo e aprendendo o que há dentro dos meus limites. Dentro dos nossos limites, né, tem sentimentos, envolve, né, sentimentos que nós já lemos, atitudes e crenças, comportamentos, escolhas, valores, restrições, talentos. Agora, hoje nós vamos começar a ler, né, os pensamentos, os desejos e o amor. Vamos lá, então. Né, o que tem dentro dos nossos limites. Agora nós vamos ler os pensamentos. Meninas, se vocês tiverem qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, pode me chamar no privado, ou pode chamar aqui mesmo, né, no chat, ou também abrir o microfone e perguntar, porque é assim que nós aprendemos, né? Fazendo perguntas. Então vamos lá. Pensamentos. Na nossa mente e nos nossos pensamentos, nossa mente e nossos pensamentos são reflexos importantes da imagem de Deus.
Nenhuma outra criatura na Terra possui a capacidade que temos de pensar. Somos as únicas criaturas chamadas para amar a Deus com todo o nosso entendimento. Isso está escrito lá em Marcos 12:30. E Paulo escreveu que levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo, que está em 2 Coríntios 10 e versículo 5. Estabelecer limites para o nosso pensamento exigem 3 coisas. Primeiro, precisamos ser donos de nossos pensamentos. Muitas pessoas ainda não tomaram posse de seu próprio processo de pensar. Elas pensam mecanicamente as ideias dos outros, sem nem ao menos ponderar sobre elas. Aceitam a opinião e o raciocínio alheio, sem questionar nem refletir sobre os seus próprios pensamentos. Evidentemente, devemos ouvir as ideias dos outros e refletir sobre elas, mas nunca devemos entregar na nossa... Evidentemente, devemos ouvir as ideias dos outros e refletir sobre elas, mas nunca devemos entregar nossa mente a ninguém. Num relacionamento, devemos avaliar tudo por nós mesmos, aguçando-nos mutuamente, sem, contudo, abandonar as opiniões próprias. Eu achei isso aqui tão interessante, meninas, porque muitas das vezes, né, a gente tá no automático, né? Ah, eu gosto de vermelho, por exemplo, vai ter uma reunião, vai ter um congresso na igreja. Ai, vamos todo mundo de marrom. Mas eu não gosto de marrom, né? Não é minha cor número 1. E a gente fica, ai, mas todo mundo tá aí, tá, marrom, eu gosto de marrom, aceito marrom. E a gente faz isso muito no automático, porque a gente não quer ser aquela pessoa, né, chata, aquela pessoa que não concorda com as coisas. Mas é muito importante nós colocarmos a nossa opinião, né? Talvez a sua opinião é a opinião que é o mesmo pensamento de várias pessoas que também estão pensando a mesma coisa que você. Ai, não vou falar e tal. Aí acaba que todo mundo faz a mesma coisa, mas mais da metade não gostou daquilo. Vocês já passaram por situações assim? Eu já passei, né? E depois lá no final a gente ficava assim, nossa, mas a gente deveria ter falado, mas não falamos. Por quê? Porque concordamos, né, com o pensamento das outras pessoas no automático. Segundo, precisamos ampliar o conhecimento e expandir a mente. Se existe alguém que precisamos conhecer melhor, é a Deus e sua palavra. Davi falou sobre conhecer as Escrituras. A minha alma está consumida de anelos pelas tuas leis em todo o tempo. E os teus estatutos são o meu prazer, são os meus conselheiros. E eu fui procurar, né? Eu até fiz uma pesquisa aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho, sobre anelo, porque às vezes tem umas palavras que a gente lê também no automático e nem procura saber, né? E anelo, ele é o quê? Ele significa desejo intenso, né? Davi fala que a minha alma está consumida de desejo intenso pelas tuas leis o tempo todo. Os teus estatutos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Ele tinha, né, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Mas Davi, ele tinha esse desejo de aprender, de fazer a vontade do Senhor cada vez mais, né? E a gente vê isso, né, vendo os salmos né, que Davi escreveu com tanta sabedoria, com tanta graça, né?
salmos que hoje, né, são bálsamos para a nossa vida, um direcionamento para a nossa vida, né? E esse é o conhecimento, né? Que nós precisamos ampliar o conhecimento e expandir a nossa mente. Em primeiro lugar, é buscar as coisas do Senhor. E eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente procura expandir a nossa mente e conhecimento em tantas outras coisas, mas em primeiro lugar nós temos que expandir buscando, né, conhecer mais a Deus. Também aprendemos muito sobre Deus quando estudamos sua criação e sua obra. Enquanto aprendemos sobre seu mundo, obedecemos a seu mandamento de dominar e sujeitar a terra e tudo que nela há. Precisamos conhecer o mundo que ele nos deu e ser administradores sábios, seja realizando uma cirurgia cerebral, fazendo a contabilidade do lar ou criando os nossos filhos. Precisamos usar a nossa inteligência para ter uma vida melhor e glorificar a Deus. Então, meninas, o que eu vejo aqui, né, que nós precisamos dominar e sujeitar aquilo que o Senhor nos deu. Não importa o que a gente faz, mas que a gente venha fazer, né, bem feito, que a gente venha fazer para glorificar o nome do Senhor. Se a minha estação agora é ser mãe, eu preciso ser uma mãe que glorifique o nome do Senhor em todas as minhas atitudes, na comidinha que eu faço para o meu filho, na roupinha que eu lavo para ele, na caminha que eu arrumo, né, na casa que eu limpo. Se meu lugar hoje é só um lugar de esposa, né, é de amar o meu esposo, alimentar ele, saber como ele está, de estar presente, né? E se é algo que eu faço na igreja, fazer da melhor maneira possível. Se eu louvo, né, eu orar para aquilo, eu jejuar, eu buscar, né, a sabedoria do Senhor para saber qual louvor que Ele quer que eu cante, ou qual palavra que Ele quer que eu traga, né? Então, assim, tudo que nós venhamos fazer, que a gente venha fazer para que o nome do Senhor seja glorificado, e para o nome do Senhor ser glorificado, nós precisamos fazer e buscar a vontade dele, né? E terceiro, precisamos esclarecer os pensamentos distorcidos. Temos geralmente a tendência de não ver as coisas claramente. Sentimos e pensamos de maneira deturpada. Talvez isso seja mais fácil de perceber nos relacionamentos. Raramente enxergamos as pessoas como de fato são. Nossas percepções são deturpadas por relacionamentos anteriores e por preconceitos sobre como achamos que elas são, mesmo a respeito de pessoas que conhecemos intimamente. Não enxergamos claramente por causa da trave que há em nossos olhos. Mateus, capítulo 7, versículo de 3 a 5, fala sobre a trave nos olhos, né? Assumir o controle do que pensamos nos relacionamentos requer a verificação constante de possíveis enganos. Quando assimilamos novas informações, nosso pensamento se adapta e se aproxima da realidade cada vez mais. Precisamos também expressar nossos pensamentos uns aos outros. Meninas, essa parte aqui é muito importante, eu achei muito interessante. Precisamos também expressar nossos pensamentos aos outros. Muitas pessoas acham que os outros são capazes de ler sua mente e saber o que elas querem. Isso sempre resulta em frustração. O próprio Paulo disse: pois qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele há? Está lá em 1 Coríntios 2:11. É uma grande afirmação sobre limites. Temos pensamentos próprios e, se queremos que os outros os conheçam, precisamos contar a eles. Meninas, isso aqui é uma coisa tão séria. Eu sempre falo com os meus filhos sobre isso. Com meu marido também, eu falo que o mal do século é a comunicação.
E nós temos um problema muito sério com comunicação. Por nós vivermos no automático, muitas das vezes a gente acha que a pessoa já sabe o que a gente está querendo. E nós não somos tão específicos, né, na maneira que nós vamos pedir algo, né? Vai pedir para um filho, limpa a cozinha para mim, por exemplo. Eles vão lá, eles tiram as louças da mesa, eles tiram né, do counter, da bancada, gente, esqueci a palavra, da bancada, colocam ali na pia e tá tudo certo. Na cabeça deles, eles limparam a cozinha. Aí a gente chega lá e fala, meu Deus, eu não mandei limpar essa cozinha, olha a bagunça, nem lavou a louça ainda. E eu tô falando isso, gente, porque eu já vivi isso. Aí eles olham para mim na maior inocência e falam, mamãe, você pediu para limpar a cozinha, a gente tirou, limpamos a mesa, tiramos e botamos as louças aqui. Você não falou que nós tínhamos que lavar a louça. Aí ia lá e eu, nossa, perdão. E aí a gente foi, né? Eu fui aprendendo com eles desde pequenininhos que as coisas precisam, né, ser bem explicadas. Hoje eu sou muito detalhista nas coisas que eu peço, nas coisas que eu quero, e é tão engraçado porque eu vejo eles repetindo isso automaticamente. Mãe, eu quero que você pode trazer um sanduíche para mim? Tá. Mãe, mas eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero refrigerante, eu não quero. É tudo certinho. E, meninas, e como isso traz leveza para a gente, né? Porque evita briga, evita frustração, evita tantas coisas quando nós explicamos exatamente o que queremos, né? E isso em todos os sentidos da nossa vida, né? Para as pessoas, no trabalho, para familiares, né? De explicar as coisas, porque às vezes a nossa cabeça está com tanta coisa que a gente acha que eles entenderam o que eu quis, né, o que eu quis dizer. Aí chega lá na frente, não é nada, não entenderam nada. Mas nós também não explicamos, não fomos claros, né? E eu achei muito interessante essa parte aqui sobre expressar os nossos pensamentos, né, para os outros, explicar aquilo que sentimos, como gostamos. Olha, não mexe no meu cabelo. Meu marido, ele tinha uma mania, ele gostava muito de tocar no meu rosto, estava sempre passando a mão no meu rosto. E eu ficava muito brava, porque eu ficava, nossa, será que ele não sabe que eu estou de maquiagem? E ficava tirando a mão. E de uns anos para cá eu comecei a falar para ele, amor, eu amo que você mexa no meu rosto, mas quando eu tô com maquiagem eu não gosto, porque tira, bagunça e fica... O problema foi resolvido. Então toda vez que eu tô de maquiagem ele já sabe, só dá um beijinho, não toca muito no meu rosto, mas são coisas que às vezes parecem tão simples para nós, mas para eles acham que estão arrasando, né, fazendo carinho, e a gente não tá gostando em alguns momentos, na verdade. Ok, vamos falar sobre desejo. Nossos desejos residem em nossos territórios. Cada um de nós possui diferentes desejos e vontades, sonhos e esperanças, metas e planos, fome e sede. Todos queremos satisfazer o eu, mas por que há tão poucos eus satisfeitos? Parte do problema repousa na ausência de limites estruturados em nossa personalidade. Não conseguimos definir como é o verdadeiro eu e o que ele realmente deseja. Muitos desejos escondem a verdade. Por exemplo, os viciados em sexo buscam experiências sexuais, mas o que realmente desejam é amor e afeto. Tiago escreve sobre o problema de não possuir e não procurar os verdadeiros desejos por causas puras. Essa linguagem aqui da Bíblia que está no livro, eu procurei uma linguagem mais fácil para a gente entender. Deixa eu abrir meu computador aqui. Fala assim: querem o que não têm e até matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Isso aqui está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3.
Eu vou ler também a tradução aqui do livro para vocês, talvez vocês entendam melhor. Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. E esse é um dos versículos para mim mais importantes, né? Qual é a intenção do nosso coração, do pedido do nosso coração? Às vezes a gente está orando, Senhor, eu quero um carro novo, e tal, mas qual é a real intenção do seu coração? Eu quero um carro novo porque o meu tá velho, tá quebrando, tá dando despesas. Eu quero um pouquinho mais de conforto para os meus filhos, um pouquinho mais de espaço para eles e tal. Ou eu quero um carro novo. Senhor, eu quero um carro novo. Eu quero um carro novo porque tu tá abençoando aqueles irmãos lá, eles conseguiram, eles têm, e eu também quero, eu não posso ficar para trás. Não. Né? Dessa maneira você vai estar buscando algo para satisfazer os desejos errados do seu coração, né? É um desejo de querer estar competindo com o outro tem, eu também quero, eu não estou precisando, o meu tá bom, o meu tá maravilhoso, né? Então, assim, o Senhor, Ele conhece os desejos do nosso coração. Muitas vezes nós pedimos, mas a gente pede mal, a gente pede errado. A intenção da nossa oração, da nossa busca, ela é errada. E é por isso que muitas das vezes nós pedimos e não recebemos, porque pedimos, né, para satisfazer os desejos da carne, não não, né, pelo conforto da nossa família. Em geral, não buscamos ativamente nossos desejos em Deus. E eles se misturam com coisas que não precisamos de fato. Deus está mesmo interessado em nossos desejos. Ele os criou. Reflita sobre os textos seguintes. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não lhe negastes a súplica dos seus lábios. Tu o proveste de bênçãos de bondade, das bênçãos de bondade, puseste-lhe na cabeça uma coroa de ouro fino. Está lá em Salmos 21, versículo 2 e 3. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do seu coração. Salmos 37, 4. Ele cumpre o desejo dos que o temem, ouvem o seu clamor e o salva. Salmos 145, 19. Mas isso aqui, meninas, o Senhor, Ele faz. Ele já fez no passado, Ele faz, Ele continua fazendo. Mas como nós lemos aqui, né? Mas qual é a verdadeira intenção do nosso coração? Ah, eu quero fazer uma faculdade porque está todo mundo fazendo e eu não vou ficar para trás. Você vai estar fazendo porque você quer continuar competindo com as outras pessoas, mas a partir do momento que o desejo do meu coração é genuíno, ele é, né, um desejo, não, Senhor, eu quero, porque eu quero ter mais conhecimento, né, eu quero, né, ter uma condição financeira melhor para minha família, né, para que a gente possa viver mais em família, viajar em família, ter um tempo melhor de qualidade em família. O Senhor, Ele vai ver, né, a intenção do nosso coração e Ele vai abrir as portas para aquilo que necessitamos. Mas se o que nós temos é por uma mera, né, ego ou por uma competição, meninas, o Senhor, Ele não vai nos dar. Porque o Pai, Ele dá para o Filho aquilo que ele precisa, né? Aquilo que ele necessita. Deus adora presentear os seus filhos, mas é um Pai sábio. Ele quer ter certeza de que seus presentes são o melhor para nós. Para saber o que pedir, precisamos conhecer quem realmente somos e quais as nossas verdadeiras motivações. Se estamos querendo algo para alimentar o nosso orgulho ou o nosso ego, duvido que Deus se interesse em nos atender. Mas se for algo bom para nós, Ele se mostrará bem interessado. Além disso, devemos exercer um papel ativo ao perseguir nossos desejos.
As referências bíblicas estão em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, e Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Precisamos reconhecer nossos desejos e procurar realizá-los para encontrar a plenitude na vida. O desejo cumprido deleita a alma, Provérbios 13, 19, mas certamente exige muito esforço. Vamos ler agora sobre o amor. Nossa capacidade de dar e receber amor é o nosso maior dom. O coração que Deus criou, a sua imagem, é a essência de nosso ser. A capacidade de abrir-se para o amor e permitir que ele seja irradiado para tudo é fundamental em nossa vida. Muitos sentem dificuldade em dar e receber amor porque foram feridos ou sentem medo. Ao fechar o coração para os outros, sentem-se vazios e insignificantes. A Bíblia é clara sobre as duas funções do coração: receber graça e amor e irradiá-los. Veja como a Bíblia nos ensina a amar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. E também nos ensina a receber o amor. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, abri também o vosso coração. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11 a 13. Nosso coração que ama, como nosso coração físico, precisa receber e jorrar o sangue vital. E como o coração biológico, esse coração é também um músculo que precisa ser usado e exercitado. Se ferido, ficará lento ou fraco. Precisamos assumir e aproveitar a responsabilidade que temos de amar. Um amor reprimido ou rejeitado pode acabar levando-nos à morte. Muitas pessoas não reconhecem que resistem ao amor. Elas têm muito amor ao redor, mas não percebem que a sua solidão é consequência da falta de sensibilidade. Costumam dizer: o amor não me atinge. Essa afirmação nega sua responsabilidade de corresponder. Fazemos manobras sutis para evitar a responsabilidade do amor. Precisamos reclamar nosso coração como propriedade e tratar da nossa fraqueza. Isso nos trará vida. Precisamos assumir a responsabilidade por todas as áreas de nossa alma. Elas residem em nossa propriedade, mas cuidar do que está dentro de nossos limites não é fácil. E também não adianta deixar que outros cuidem disso por nós. Criar e manter limites requer muito trabalho. Como você verá no capítulo seguinte, porém, os problemas com limites assumem formas bem conhecidas. Amém. Meninas, isso aqui que tudo que nós lemos nesse capítulo, né? Que foi, deixa eu ver aqui no começo, o que são limites, né? Nós aprendemos que limites, ele vai muito além, né, de nós falarmos sim e falarmos não, né? O limite, ele nos traz muita clareza, né? Ele nos faz entender que existem exemplos, né, dos limites. A nossa pele é um limite, as palavras é uma forma de limite, verdade, o tempo, como a gente, né, leu antes. E nós aprendemos também o que há dentro do limite, né? Os nossos limites, eles têm sentimentos.
Eles têm, né, atitudes e crenças, comportamentos, valores, ele tem pensamentos, talentos, né? Ele tem amor, tudo isso envolve, né? Tá dentro dos nossos limites. Meninas, hoje nós vamos começar a ler o capítulo 3. Perdão, tô com o cabelinho me incomodando aqui que eu não tô conseguindo. Acho que saiu. Nós vamos ler sobre o capítulo 3, que é Problemas com Limites. E eu acredito que vai ser um capítulo muito importante para nós aprender a lidar, né? Conhecer os limites. Vamos lá, então. Depois de um dia inteiro de seminário sobre os limites bíblicos, uma mulher levantou a mão e disse: reconheço que tenho problemas com limites, mas foi meu ex-marido quem teve um caso e levou todo o nosso dinheiro. Será que o problema com limites não é dele? Não é rara a confusão sobre o assunto. À primeira vista, parece que aquele que não consegue impor limites é que tem o problema. Mas quem não respeita os limites dos outros também tem problemas. A mulher do exemplo acima pode ter dificuldade em estabelecer limites, mas somando a isso, seu marido também não a respeitou. Neste capítulo, classificaremos os principais tipos de problemas com limites, apresentando bases nas quais você poderá apoiar os seus pensamentos. Você verá que os conflitos com limites não restringem apenas aos que não sabem dizer não. Aquiescentes. Gente, que palavra é essa? Depois eu vou procurar lá. Esqueci de olhar aqui o significado. Aquiescentes. Dizer sim para o que não presta. Posso contar uma coisa constrangedora? Perguntou-me Roberto. Meu novo cliente queria compreender por que sentia tanta dificuldade em recusar as constantes exigências da esposa. Ele ia acabar falindo só para não ficar atrás dos vizinhos. Eu era o único homem da família, o caçula de 4. Havia um estranho padrão duplo de comportamento na minha casa em relação à agressão física. Roberto limpou a garganta antes de continuar. Minhas irmãs eram de 3 a 7 anos mais velhas do que eu. Até chegar à 6ª série, eram bem maiores e mais fortes que eu. Elas aproveitavam-se disso e me batiam até me machucar. Quer dizer, elas me machucavam para valer. O mais estranho disso tudo era a atitude dos meus pais. Eles diziam: Roberto é homem e homens não batem em mulheres. É covardia. Covardia? Eu estava sendo atacado por 3 ao mesmo tempo e era covardia revidar? Roberto parou. A vergonha impediu que continuasse, mas ele já havia contado o suficiente. Ele tinha desenterrado parte da origem de seus conflitos com a esposa. Quando os pais ensinam aos filhos que estabelecer limites ou dizer não é ruim, estão ensinando que os outros podem tratá-los como quiserem. Estão mandando seus filhos indefesos para um mundo cheio de maldade. Maldade na forma de pessoas controladoras, manipuladoras e exploradoras. Maldade na forma de tentações. Para sentir-se seguras num mundo como esse, as crianças precisam ter o poder para dizer coisas como: não, discordo, não vou, prefiro não, pare com isso machuca, isso é errado, isso não é bom, não gosto quando você me toca dessa maneira. É muito importante, meninas, né? Nós que temos filhos, ensinar os nossos filhos os limites, né? Na América, nas escolas, tem uma regra
bem importante que eu acho, né, nas escolas, que em inglês fala keep your hands to yourself. Mantenha suas mãos em você. E eles têm que manter essa é a regra número 1 da escola. Então, assim, eles não podem ficar empurrando, batendo, puxando o cabelo, encostando. Eles não podem tocar um no outro. E eu acho isso muito interessante, porque nós precisamos ensinar os nossos filhos, né? Mesmo que eles não vão bater, que eles não vão empurrar, mas eles têm que verbalizar o que eles estão sentindo, né? Você quer ir no banheiro agora? Não. Eles precisam, né, de saber essas respostas, né? Se não concordou, não, eu discordo, eu não vou, eu prefiro não, para com isso machuca. Eles precisam saber dessas frases, né? Em tudo que eles forem fazer, até mesmo conosco, né? Em casa, tem alguma coisa acontecendo, o filho falar, né? Mãe, eu não quero comer agora, que para mim, eu sempre falava, então só na próxima refeição. Tadinhos, mas eles faziam isso quando eles estavam, né, gripadinhos. Geralmente sempre tínhamos todas as refeições juntas. Mas às vezes de você falar qualquer coisa, né? Vamos no parquinho? Não, agora eu não vou, porque talvez a criança está cansada, não está se sentindo bem. Mas aprender a ouvir eles, né? Ensinar eles a falarem, ter saberem usar essas frases, né? Essas respostas. Inibir a capacidade da criança de dizer não é criar bloqueios para a vida inteira. Adultos com bloqueios semelhantes aos de Roberto apresentam a primeira falha nos limites. Eles dizem sim às coisas ruins. Esse tipo de conflito de limite é chamado aquiescência. As pessoas aquiescentes têm limites vagos ou indistintos. Elas se moldam às exigências e necessidades dos outros. Não conseguem ficar sós, em consideração àqueles que querem algo delas. Os aquiescentes, por exemplo, fingem gostar dos mesmos restaurantes e filmes que seus amigos, só para não discordar. Eles minimizam suas diferenças em relação aos outros para não provocar discórdia. São camaleões. Depois de algum tempo, fica difícil distingui-los do ambiente em que vivem. A incapacidade de dizer não ao que é ruim traz consequências profundas. Elas não apenas nos impedem de rejeitar o mal em nossa vida, mas geralmente nos impede de reconhecê-lo. Muitos aquiescentes custam a perceber que têm um relacionamento perigoso e abusivo. Seu radar espiritual e emocional está quebrado. Eles não têm capacidade alguma de guardar o seu coração. Provérbios 4:23. Esse tipo de problema de limite paralisa nas pessoas os músculos do não. Sempre que elas precisam proteger-se com um não, a palavra fica presa na garganta. E isso acontece por diferentes motivos. Medo de magoar os sentimentos alheios, medo do abandono e da separação, desejo de ser totalmente dependente do outro, medo da raiva da outra pessoa, medo de ser punido, medo de sentir-se envergonhado, medo de ser considerado mal ou egoísta, medo de parecer pouco espiritual, medo da consciência crítica excessivamente escrupulosa. Esse último medo é experimentado como uma espécie de culpa. As pessoas que têm uma consciência crítica e excessivamente escrupulosa condenam-se por coisas que nem Deus condenaria. Segundo as palavras de Paulo, a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. 1 Coríntios 8:7. Com medo de se opor à voz crítica interior, elas comprimem os limites normais. Isso aqui é muito sério, né, meninas? O medo de falar não para as pessoas acabam até prejudicando, né, a nossa vida espiritual.
Quando nos entregamos ao sentimento de culpa, curvamo-nos sobre uma consciência cruel. O medo de o medo de desobedecer-lhe revela-se sobre a forma de incapacidade de enfrentar os outros, dizendo sim ao que não nos servem, porque isso traria ainda mais culpa. A complacência bíblica precisa ser diferenciada desse tipo de aquiescência. O texto de Mateus 9:13 diz que Deus quer misericórdia e não sacrifícios. Em outras palavras, Deus quer que sejamos complacentes de dentro para fora, que quer dizer misericordioso, e não complacentes por fora e magoados por dentro, que significa sacrifício. Os aquiescentes assumem muitas responsabilidades e criam poucos limites, mas o fazem por opção porque têm medo. Agora nós vamos ler sobre os esquivos. O que quer dizer esquivos? Esquivos quer dizer não para o que é bom. Repentinamente, a sala ficou em profundo silêncio. O grupo de estudo bíblico que se reunia na casa dos Craigs fazia 6 meses, tornou-se mais íntimo. Perdão, deixa eu ler de novo essa frase para vocês. Repentinamente, a sala ficou em profundo silêncio. O grupo de estudo bíblico que se reunia na casa dos Craigs fazia 6 meses tornou-se mais íntimo. Nessa noite, os 5 casais começaram a revelar seus verdadeiros conflitos e não apenas fazer os pedidos comuns de por favor, orem pela tia Sara. Lágrimas foram derramadas e ajuda de verdade, não apenas... Perdão, meninas. Lágrimas foram derramadas e ajuda de verdade, não apenas bons conselhos, foi oferecida. Todos, à exceção da anfitriã, Raquel, já tinham tido oportunidade de falar. Raquel tinha sido a mola propulsora que formara o grupo de estudo. Ela e o marido, Joey, tinham desenvolvido o programa, convidando outros casais e aberto a casa para o estudo. Escudada em seu papel de liderança, porém, Raquel nunca falara dos próprios conflitos. Ela se esquivava de ocasiões como essas, preferindo ajudar os outros. Essa noite, os outros esperaram dela uma atitude diferente. Raquel limpou a garganta, olhando ao redor da sala, finalmente falou. Depois de ouvir todos os problemas do grupo, sinto como se o Senhor estivesse falando diretamente comigo. Parece que Ele quer dizer que meus problemas não são nada comparados aos que vocês enfrentam. Seria egoísmo gastar tempo com os pequenos conflitos que eu tenho. Então, quem gostaria de uma sobremesa? Ninguém falou, mas a decepção estava evidente em cada rosto. Raquel fugiu mais uma vez da oportunidade de deixar que os outros a amassem do mesmo modo que ela os amava. Esse é o problema de limite dos esquivos, dizer não ao que é bom. A incapacidade de pedir ajuda, de reconhecer a própria necessidade, de abrir-se para os outros. Os esquivos retraem-se quando estão em dificuldade, não pedem o apoio dos outros. Por que isso é um problema de limite? No centro do conflito há uma muralha impermeável. Os limites devem poder respirar, ser como cercas com um portão que permite que o bem entre e o mal saia. As pessoas que constroem muralhas em seus limites não conseguem fazer isso, nem conseguem atingi-las. Deus criou nossos limites com portões. Temos liberdade de aproveitar os bons relacionamentos e evitar os destrutivos.
até nos deu a livre escolha de deixá-lo entrar ou mantê-lo do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:2. Meninas, eu vejo isso aqui um problema tão comum no nosso meio, né? Muitas das vezes a gente ouve tantos, né, ouve tantas pessoas e ouve, né, as guerras, as lutas, os problemas que eles passam, e a gente se compadece de tal maneira, e a gente se propõe a ajudar, a gente se propõe, né, em fazer tudo que está ao nosso alcance, só que quando chega na nossa vez, a gente acha que o nosso problema é tão pequenininho, né, que não vale a pena ser falado. A gente sente até vergonha de achar que o nosso problema é um problema comparando, né, com o que a gente ouve. E isso é um problema de a gente achar que não é nada, que o nosso problema não é nada e não merece ser ouvido, né? E isso ele vai reprimindo, né? São coisinhas que vai reprimindo. Isso vai, a gente vai mandando, né, essas mensagens ao nosso cérebro dizendo que não é importante, né? O meu problema não é importante. Só que o nosso cérebro ele não sabe distinguir um problema grande de um pequeno, né? E muitas das vezes aqueles pequenininhos eles vão acumulando até se tornar uma coisa muito grande. E por isso que é muito importante, né? Não é desmerecer ou desvalorizar o outro, né? E nós não podemos ficar com vergonha de falar, mesmo que seja uma coisinha tão simples, né? O Senhor está numa roda de pessoas que o Senhor curou câncer, o Senhor curou, né, tantas coisas, doenças, né, incuráveis, coisas difíceis, mas eu tenho um testemunho só de uma dor de cabeça, uma enxaqueca, por exemplo. Eu mesmo, de vez em quando, eu tenho umas enxaqueca muito forte. Só que o que é uma dor de cabeça que eu orei, o Senhor curou e o Senhor me deu vitória de uma pessoa que foi curada, né, de um câncer, por exemplo. E às vezes a gente fica, eu não vou nem falar nada, né? Porque, meu Deus, uma dor de cabeça com uma coisa tão séria assim. Mas é bom a gente falar, né? Falar, porque são vitórias, né? São bênçãos que o Senhor nos dá, né? São milagres que o Senhor faz de diferentes formas na vida das pessoas. Então é muito importante a gente estar com pessoas, mesmo que seja uma coisa muito pequenininha, mas é muito importante nós falarmos. Deus não tem interesse em violar nossos limites para relacionar-se conosco. Compreende que isso prejudicaria a nossa fé. Cabe a nós abrir o coração para Ele com humildade e arrependimento. Mas para os esquivos, abrir-se tanto para Deus quanto para as pessoas é quase impossível. Meninas, quando eu li isso aqui, eu falei assim, meu Deus, é verdade. Porque quando nós temos, né, os nossos desejos mais pequenininhos, né, os nossos sonhos mais pequenininhos, se a gente não quer, né, estar ali numa roda de amigos, né, como eu acabei de citar, com tantos milagres, então o meu nem é nada, nem vou falar nada. A gente faz a mesma coisa com Deus. A gente acaba fazendo, né, tipo assim, Senhor, é um desejo tão pequenininho, né, estou com uma vontade de comer um bolo, né? Um bolo de frutas, por exemplo. Mas nossa, meu Deus, quanta gente passando fome e eu aqui com comida, mas eu tô com a vontade do bolo. Nem vou perder o meu tempo e muito menos ficar pedindo para Deus uma coisa assim. E a gente acaba não pedindo as pequenas coisas, né? E Deus, ele se interessa em todas as coisas na nossa vida, né? É como o versículo anteriormente que a gente leu, não... Tá até aqui, né? E quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados. Pedem não, mas não era essa parte aqui. Mas que fala, né, que a gente não tem porque a gente não pede, né? Então,
são coisas que nós precisamos rever que nós estamos pedindo para o Senhor, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, a gente precisa abrir, rasgar o nosso coração para Ele, falar desde o que é mais simples, que a gente imagina, até as coisas mais sérias, né? Maiores. Os limites impenetráveis dos esquivos acabam enrijecendo as necessidades que Deus lhes deu. Eles vivem seus problemas e desejos legítimos como se fosse algo ruim, destrutivo e vergonhoso. Pessoas como Marte, além de aquiescentes, são esquivas. Numa reunião, ela riu de si mesma. Estou começando a perceber um padrão de comportamento. Quando alguém precisa de horas da minha atenção, não consigo dizer não. Quando preciso de minutos da atenção de alguém, não consigo pedir. Será que não existe um transistor que eu possa trocar na minha cabeça? O dilema de Marte é compartilhado por muitos adultos. Ela diz sim ao que é ruim e não ao que é bom. Os que possuem os dois tipos de problema não apenas não conseguem rejeitar o mal, mas também são incapazes de receber o apoio que oferecem aos outros com tanta facilidade. Estão presos a um ciclo de sentimentos, mas não há nada que possa lhes repor a energia perdida. Os esquivos aquiescentes sofrem do que chamamos limites invertidos. Não impõem limites quando é necessário e criam limites quando não deveriam. Vamos ler agora no subtítulo de controladores. Não respeitar os limites dos outros. O que você quer dizer com eu me demito? Você não pode sair agora. Steve olhou por cima da mesa para seu assistente administrativo. Frank trabalhava para ele vários anos e finalmente ficou farto. Tinha dado tudo de si em sua função, mas Steve não sabia reconhecer. Reiteradas vezes, insistia para que Frank ficasse além do seu horário no escritório por causa de projetos importantes, sem pagar hora extra. Frank já tinha até adiado a data de suas férias 2 vezes por insistência dele. Mas a gota d'água foi quando Steve começou a telefonar para a casa de Frank. Um telefonema esporádico era compreensível, mas quase todos os dias, na hora do jantar, a família tinha de esperar enquanto Frank resolvia assuntos profissionais com o chefe dele ao telefone. Frank tentou muitas vezes conversar com Steve sobre essa invasão de horários. Entretanto, ele nunca compreendeu realmente o quanto Frank estava desgastado. Afinal, ele precisava de Frank. Frank fazia com que ele se sentisse uma pessoa bem-sucedida. E era tão fácil fazê-lo trabalhar mais. Steve tem dificuldade para ouvir e aceitar os limites dos outros. Para ele, não é simplesmente um desafio mudar a ideia alheia. Esse problema de limites é chamado controle. Os controladores não conseguem respeitar os limites das outras pessoas. Resistem em assumir a responsabilidade pela vida própria. Por isso, precisam controlar a vida dos outros. Os controladores acreditam na velha brincadeira do treinamento dos vendedores. Não significa talvez, e talvez significa sim. Embora isso seja construtivo para aprender a vender um produto, pode ser a destruição total quando se trata de relacionamentos. Os controladores são vistos como tirânicos, manipuladores e agressivos. O principal problema dos que não aceitam um não, diferentemente de não conseguir dizer não,
é que eles costumam projetar a responsabilidade de vida nos outros. Usam vários meios de controle para motivar os outros a carregar o peso que Deus conferiu exclusivamente a eles. Lembra-se do exemplo da rocha e da mochila do capítulo 2? Os controladores procuram alguém que, além de levar a mochila, que são suas responsabilidades individuais, para eles, carregue também a sua rocha, crises e cargas enormes. Se Steve carregasse o peso do próprio trabalho nos ombros, Frank não se importaria de fazer algumas horas extras de vez em quando. Mas a pressão de compensar a irresponsabilidade de Steve fez com que um profissional talentoso procurasse trabalho em outro lugar. E esse aqui, meninas, é uma coisa muito séria que acontece, né, no nosso meio, de pessoas controladoras, né? Elas querem as coisas no tempo dela, como elas querem, da maneira delas, e elas não se importam se você fala, olha, né, eu não posso, meu bebê está doente, não, mas eu quero que você venha me buscar agora, nesse momento, eu preciso de ajuda. Elas pensam no bem para elas, né? E elas não querem saber se aquilo ali vai te trazer algum problema na sua casa, né, com seus filhos, com seu marido. E eles é tanta pressão que eles colocam que acaba que deixa você não digamos num beco sem saída, né? Mas deixa você numa situação tão estressante que você acaba dizendo sim para acabar com aquilo, porque é a última vez que você vai fazer aquilo, mas quando chega lá na frente, a situação só vai se repetindo, né? E isso precisa de um posicionamento nosso, né? De nós nos impormos e dizer não. Aqui a gente vê que o rapaz, ele chegou ao ponto de se demitir, de sair do trabalho, porque ele não conseguia falar não, né, para o chefe. Estava jantando, o chefe estava ligando, né? Então, isso é uma coisa muito normal, que acontece muito ao nosso redor. Isso e acaba causando muito estresse, muitos problemas na família, por a gente querer ajudar, né, os de fora e acaba prejudicando os de dentro, né? Nós vamos ler, meninas, na quinta-feira, né? Vamos continuar lendo aqui, há dois tipos de controladores, que são os controladores agressivos e os controladores manipuladores, que é muito importante a gente ir aprendendo para ir conhecendo mais, né? Porque às vezes a gente acha que é uma necessidade, a gente tem que fazer, né? E como eu até estava comentando com vocês na última leitura, sobre como a gente deve priorizar a nossa casa, né, a nossa família, e, né, muitas vezes até com familiares, né? E eu até dei o exemplo, né? Por exemplo, a minha mãe, ela quer que eu vá levá-la na farmácia, ela precisa de um remédio na farmácia, mas eu tô com coisas dentro de casa, né? Meu marido, meu filho precisam de almoço, meu marido vem para casa almoçar, meu filho está chegando da escola, mas a minha mãe precisa do remédio agora, né? E o que eu vou fazer? Ela é minha mãe. Tem pessoas que entendem que preciso honrar pai e mãe. A Bíblia fala que eu preciso honrar pai e mãe, eu tenho que largar tudo e primeiro honrar pai e mãe. Não funciona assim, né? Por quê? Porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma forma, ou eu vou ligar para um irmão, um parente que mora próximo à minha mãe, ou eu vou ligar para a farmácia, falar, mamãe, o que você precisa? Me manda a receita, me manda a foto, eu vou pedir na farmácia, eu vou mandar entregar na sua casa. Ou se não tem, né, essa disponibilidade de, né, alguém entregar na casa, mãe, um Uber vai buscar você.
né, vai levar você lá, agora no momento eu não posso. É saber dizer não, porque isso acaba, quando a gente não sabe dizer não, isso acaba virando um controle, né? E assim, pessoas muito próximas a mim, muito próximas mesmo, sabe? Né, da minha família, eles vivem um constante problema com isso, porque eles cresceram, eles têm as suas famílias, mas os pais continuam extremamente controladores, né? Ah, mas eu sou teu pai, eu sou tua mãe, tu tem que ir, eu sou mais importante que o teu marido, eu sou mais importante do que o teu filho. E muitos deles, meninas, eles vivem, né, naquele pensamento, né, numa religiosidade da maneira que aprenderam lá atrás, de que, né, foram discipulados, né, com versículos específicos, né? Honrai pai e mãe, você tem que honrar seu pai e sua mãe, então eu quero que você venha aqui agora. E é muito difícil, né, a gente impor, né, que agora não é bem assim. Eu te ajudo, eu te honro com todo respeito, com todo amor, mas agora eu não posso, mas encontrei essa solução. Se eles querem ou não querem aquela solução, aí o problema já não é mais seu, o problema é deles, né? Porque é uma das coisas, meninas, que eu vejo muito, acontece muito. Principalmente, assim, eu falo isso, né, das pessoas que estão ao meu redor, tanto de famílias quanto os amigos, de terem, né, pais e sogros completamente controladores, que controlam eles em tudo, né? Então, assim, e é bom a gente aprender, né, a como a gente impor limites em situações como essa, né? Muito próximo a mim tem pessoas que vivem conflito com os maridos, porque o pai e a mãe pediram tal coisa, que tinha que buscar o pai tal horário, em tal lugar, porque tinha chegado de viagem, tinha chegado, né, de um compromisso ou algo assim, e ela tinha que levar os filhos junto de madrugada com chuva, e o marido não queria que aquilo acontecesse. Então, assim, coisas bem, mas se não fizesse, causaria todo um problema todo, né, e por falta de limite, vive num conflito com o esposo, um conflito com a família, com os pais, e vira bem ano, passa ano e continua a mesma coisa, né? Nós precisamos aprender a impor esses limites, né? Até onde eu quero que a minha família saiba das minhas coisas. Exatamente, vive numa pressão constante. E isso é muito triste, você viver pressionado sempre, né? Então, eu sempre penso assim, numa situação assim, eu preciso pensar qual é a melhor forma, eu viver em paz na minha casa e arrumando uma solução para aquele problema, mesmo que, né, por exemplo, a minha família, os meus pais não gostem daquela solução que eu arrumei, mas eu não deixei eles sem ajuda. Eu arrumei, né, uma solução para eles. Se eles quiseram ou não, já não é problema meu, mas eu estou em paz dentro da minha casa, eu estou em paz com meu marido, eu estou em paz com os meus filhos, né? E é dessa maneira que a gente vai impondo os limites. E é isso por hoje, meninas. Eu estou bem animada para a gente ler, né, sobre os tipos de controladores, que nós vamos ler no próximo, né, na próxima quinta-feira. Eu espero que vocês voltem para nós continuarmos a ler e aprender, e que o Senhor venha continuar abrindo a nossa mente, né? Se vocês tiverem perguntas, se vocês querem alguma referência do livro, se vocês querem qualquer coisa, meninas, me chamem no privado, eu bato uma foto aqui das partes em que, né, vocês estão querendo saber, mando para vocês, não tem problema nenhum, tá bom? Meninas, um beijão para vocês, que Deus abençoe. Hoje à noite, às 20 horas, nós vamos estar estudando o livro de Atos. Ontem, né, não estava muito bem, não pudemos fazer o nosso estudo ontem, mas nós vamos fazer hoje à noite. Tá uma bênção o nosso estudo de Atos, né? Estudar lá o começo da igreja primitiva. Meu Deus, é muito maravilhoso.
tá bom? Meninas, um beijão para vocês, Deus abençoe e até na quinta-feira com o nosso Book Club entre elas. Beijo, Deus abençoe.